toda hora, Mara. Muito bem, muito bom dia, colegas vereadores. Muito bom dia em especial, meu colega Bortola. Muito obrigada pela referência e pela deferência, por prestar muita atenção nas minhas reações durante as falas, né? Ainda temos o direito de suspirar, de respirar, graças a Deus. Vereador Bortola, não farei defesa nenhuma, né? Porque eu acho que é o seu direito total de manifestação. O senhor fique bem à vontade, no tom que quiser, enfim. Não foi uma referência a mim. O que o senhor fala em referência a mim foi por ter suspirado. Acho que eu não preciso pedir desculpa por suspirar, então seguimos. Vamos lá. Eu venho para essa... E é do jogo também, viu, vereador Bortola? Tá certo, né? Aquele momento mais inflamado da sua posição. Eu acho que acontece isso mesmo, né? Talvez eu tenha suspirado um pouco alto. Nem sei o motivo do meu suspiro, mas talvez tenha lhe incomodado. O nosso governador, né, de todo o Rio Grande do Sul. É nosso. Vamos lá. Eu também votei nele. Seguimos. Eu quero justamente falar sobre algo que não é uma prestação de contas pública, porque não envolve dinheiro público, mas é uma prestação de contas do meu trabalho também e daquilo que eu venho tentando fazer todos os dias, desde que eu ingressei na política. A gente ouve muito, inclusive, quando a gente está na rua, e isso eu tenho certeza que os colegas também, quando alguém diz, não só aqui, né, na nossa Câmara, mas nas assembleias, na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, quando alguém diz, poxa vida, mas não tinha que ter, será um critério, né, para os parlamentares, ou até para o Executivo, no caso, não sei, de um mínimo de escolaridade ou algo assim, a gente ouve muito isso, né? E eu sempre costumo dizer que eu não concordo com isso, porque eu acho que a casa tem que ser representativa, então tem que ter todos os segmentos aqui representados, e a gente sabe que a maior parte da nossa população não tem uma formação de ensino superior ou algo assim. Mas, por outro lado, eu sempre defendo que no momento em que a gente ingressa na política, no parlamento, por exemplo, a gente precisa ir atrás e tentar se qualificar cada vez mais para atender bem a população. E eu fiz isso no começo desse ano, também, mais uma vez, quando me inscrevi para uma seleção na maior escola de formação política do Brasil, que é o Renova BR. E foram mais de 50 mil interessados, 109 pessoas selecionadas em todo o Brasil. E eu tenho o maior orgulho do mundo de dizer que eu fui uma delas. É uma série, alguns colegas aqui me disseram, inclusive, de assessorias e colegas que já participaram em outros momentos da seletiva, uma seletiva complexa, são várias entrevistas, manda vídeo, volta vídeo, passou nessa etapa, vai para outra, tem entrevistas sobre vários temas, enfim. Então, eu estou extremamente feliz, nós somos 4 representantes só do Rio Grande do Sul, uma pessoa de Guaíba, 2 de Porto Alegre e eu. Mas tem representação de todo o país, de todos os estados e mais do Distrito Federal. Eu quero começar mostrando um vídeo que foi feito, porque nós tivemos, nesse fim de semana, o primeiro encontro presencial do Renova BR. 3 dias. 3 dias que marcaram o início de uma jornada transformadora para a turma 25 do Renova BR. Na abertura, recebemos alunos, lideranças e convidados especiais, celebrando a diversidade em um espaço de troca e muita conexão. No segundo dia, mergulhamos no conhecimento e nos reunimos em uma sala de aula que tem o tamanho do Brasil. Refletimos sobre os desafios da governança pública, do futuro do planeta e da comunicação política. No Congresso Nacional, sentimos de perto o peso e a responsabilidade de construir um país mais justo e democrático. Encerramos essa primeira rota com energia, propósito e muita esperança. Finalizamos com um dia para reafirmar valores e fortalecer a rede de apoio que dará sustentação aos próximos passos. Parabéns a todos que fazem parte de uma nova turma do Renova BR, após um processo seletivo com mais de 50 mil interessados. São vocês que nos movem, nos inspiram e nos lembram todos os dias por que acreditamos na transformação política.
Essa é apenas a primeira etapa de uma jornada que está só começando. O futuro nos espera e ele começa agora, com coragem, propósito e compromisso com o Brasil. Parabéns a todos que estão aqui, a turma 25 do Renova BR. Bom, muito bem. Para quem não conhece, então, vamos falar um pouquinho do Renova BR. Pode começar a apresentação dos slides na sequência. Então, no mês passado foi quando eu recebi a notícia de que tinha sido aprovada depois de uma série de etapas do Renova BR. Nesse fim de semana, 15, 16 e 17 de agosto, nós tivemos o primeiro encontro da turma, só deixando muito claro, não são recursos da Câmara de Vereadores, não são recursos do município de Caxias do Sul, né? É um investimento, inclusive, da escola, por esse entendimento. Queria explicar um pouquinho para vocês. Acho que só o outro slide mostra um pouquinho, Gabi, para a gente. Aí, ó, só esse é a representatividade do Renova BR. A gente tem representantes em absolutamente selecionados de absolutamente todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Aí tem também um mapa, né, um gráfico por região. E eu também fico extremamente feliz em dizer que nós somos maioria as mulheres, inclusive, nessa seleção da turma de 2025. Para contar para todos, quem ainda não conhece, o Renova BR é uma escola de formação política que é suprapartidária, sem fins lucrativos, que forma lideranças que qualificam a democracia e a gestão pública brasileira. É uma forma também importante, e a gente tem aprendido isso nas aulas semanais, são 2 aulas por semana, mais alguns encontros presenciais até o fim do ano. A gente tem aprendido que o Renova apoia e participa bem ativamente de organizações que querem fazer também dessa mesma forma, né, a qualificação da democracia e da gestão pública ao redor do mundo. Nós temos, inclusive, um colega nessa turma de Renova BR 2025, da Argentina, que veio também para nos trazer algumas informações, para compartilhar informações conosco e para aprender também com a democracia brasileira. A missão do Renova BR é fortalecer a democracia, formar e qualificar lideranças políticas e públicas, com a visão de aprimorar a política para melhorar a vida das pessoas. A gente está vendo aí alguns registros, né, desse fim de semana em Brasília, de momentos que foram sensacionais, porque a gente está, né, colegas vereadores, entre alguns já parlamentares, outros não, outras pessoas, lideranças comunitárias, lideranças que têm vontade de concorrer em algum momento, que fazem parte da política até como assessores de parlamentares, enfim. Mas gente do Brasil inteiro, né? Nessas conversas a gente vê ali, tá sentadinho do lado, ou conversando, trocando experiências com a turma de Roraima, Tocantins, Amapá, do Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, enfim. Então, é sensacional essa troca, a possibilidade de troca de experiências. E, principalmente, como do que eu falei aqui no começo, né? Suprapartidário. 19 partidos estão participando dessa turma do Renova 2025, com a ideia de construção, que é o que eu trago aqui sempre, né? Que a gente pode ter alguns atritos, algumas questões, mas o que me irrita sempre é a questão da pessoalização, porque a gente vai ter opiniões diferentes, vai ter momentos diferentes, a gente vai ter reações em cada situação, e é do jogo. O que a gente não pode é perder o respeito nas discussões, que é o que a gente busca demais. Então, eu me encontro muito no espírito do Renova BR, que tem como valores principais justamente aqueles que eu levo sempre na minha vida: ética, transparência, aprendizagem, pluralidade e representatividade. Então, a gente percebeu muito isso ao longo desse nosso encontro, desse primeiro encontro que foi em Brasília. Nós teremos ainda encontro presencial no Rio de Janeiro, em outubro, e a nossa formatura em São Paulo, em dezembro. Mas, para isso, a gente precisa concluir todos os estudos, que são palestras incríveis: espírito republicano, democracia, pluralidade, diversidade. Uma série de assuntos que estão sendo tratados, inclusive sobre a nossa questão de saúde mental, de percepção. A gente falou alguma coisa do estudo do cérebro, alguém comentou hoje, né? Acho que foi até o vereador Rafael que me disse.
ontem, como é importante a gente entender e estudar como é que a gente reage em algum momento a alguma fala, onde vem isso, o que a gente precisa fazer. Então, a gente está aprendendo muito e eu queria trazer isso aqui para compartilhar com vocês, porque esse é meu objetivo, é buscar sempre a melhor formação para conseguir ser sempre melhor no meu trabalho para as pessoas, para a comunidade de Caxias. Obrigada. Obrigado, vereador.